pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso quadro Fundamentos para a Educação Musical. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre a pedagogia do djembe. Isso mesmo, eu tenho procurado desenvolver uma pedagogia do djembe, ou seja, como esse instrumento africano pode ser inserido na aula de música na escola. Como esse instrumento africano, bastante difundido pelo mundo inteiro hoje em dia, pode nos auxiliar a formar o nosso conteúdo para a aula de música na escola, ou até mesmo para a aula de música em qualquer outro espaço. Qualquer contexto que a gente utilize esse instrumento, como é que ele pode ser utilizado pedagogicamente? Além, claro, da sua dimensão musical, que já traz uma enorme gama de possibilidades para a gente trabalhar e se desenvolver com ele, tá bom? Existem várias possibilidades para a gente estar abordando pedagogicamente esse instrumento na educação musical. Por isso que vamos fazer alguns vídeos para tratar de alguns aspectos e abrir as janelas para que cada uma possa, a partir disso que estamos discutindo aqui, trazendo, possa montar suas próprias estratégias, seus próprios conteúdos para essa pedagogia que ela é decolonial, ela é antirracista, ele desfaz uma série de ideias que o próprio colonialismo veio colocando nas nossas cabeças. Eu vou começar, a princípio, com a construção do instrumento, tá? A construção do instrumento já remonta uma série de questões para a gente pensar. Deixa eu tirar aqui. Essa peça de madeira é uma peça inteira, tá? Que ela é retirada da natureza. Ela é retirada de uma árvore. E eu vou deixar aqui um trechinho de como esse processo acontece. É um trecho de um vídeo. O vídeo já um pouco antigo, mas demonstra como se faz, como se chega na matéria-prima a esse instrumento tão bem acabado nos dias atuais. Da forma que se fazia há um tempo atrás, hoje em dia também se faz dessa maneira. E isso já traz para a gente uma perspectiva de manufatura. Ou seja, para chegar a se fazer um instrumento desse, você vai precisar de conhecimentos técnicos, habilidade no manuseio, ferramentas específicas, elementos culturais para se fazer, porque também não é só saber fazer, ter as ferramentas necessárias, ter o conhecimento, mas também em que momento esse instrumento é coletado da sua matéria-prima, né? Em que momento os africanos vão lá na floresta para pegar árvore, e qual árvore, e com qual propósito. Ou seja, só aqui nós já começamos a ter diversos elementos para formar conteúdos para as nossas aulas. Como a gente vai ver no vídeo, vamos nos ater à construção da madeira, do corpo do instrumento, a retirada da madeira na árvore, até chegar nesse formato, meio que parece, não sei, na minha cabeça remete um pouco ao pilão, né, de ser usado para moer as raízes, os grãos.
The village? It's beautiful. Dans la fabrication d'un djembé, la recherche du bois constitue la première étape. On peut faire du djembé avec ça. Son djembé est solide, ça résonne très très fort et c'est trop lourd. Le choix de l'arbre qui fera chanter le djembé est le résultat d'un difficile compromis entre sa dureté, sa légèreté et sa facilité à être travaillé. Si certains bois comme le lengué, le woro ou le gweni sont particulièrement recherchés des facteurs d'instruments, il n'existe pas pour autant un bois à djembé. De nombreux bois peuvent être utilisés dans la fabrication, chacun ayant une couleur de son différente. La fabrication de l'instrument lie des métiers très différents. La coupe de l'arbre et la première taille du djembé sont l'œuvre des forgerons. Un signe d'adieu à l'arbre qui vient de mourir, et la taille du djembé peut commencer. Voilà. Parce que Il y a fort longtemps, les forgerons étaient des personnages importants.
détenteurs des secrets du travail du fer et de la maîtrise du feu, on leur attribuait des pouvoirs surnaturels de guérisseurs et d'hommes de paix. Avec l'apparition des outils modernes venus d'Europe, les forgerons ont perdu ce statut, mais les liens qui les unissent aux griots musiciens demeurent aujourd'hui encore très présents. Une fois taillé, le bois est nourri au beurre de karité. Il devra sécher ainsi une quinzaine de jours. Le graissage du fût fait partie de l'entretien courant de l'instrument. Il accompagne son vieillissement en évitant notamment la formation de fissures. À défaut de beurre de karité, l'huile de lin conviendra parfaitement. Le travail du bord de l'instrument est aussi une étape fondamentale. L'angle de courbure et l'épaisseur donnée au rebord détermineront en grande partie le timbre des sons claqués et toniques, ainsi que l'éventail des harmoniques de l'instrument. C'est pourquoi cette étape minutieuse est laissée cette fois aux musiciens. Les liens avec les forgerons ne s'arrêtent pas là. C'est lui qui va fabriquer les 3 cercles de fer nécessaires à fixer la peau sur l'instrument. Les cercles sont ensuite recouverts de tissu pour ne pas abîmer la peau lors de la pose. Des nœuds, espacés de façon régulière sur les 2 cercles extérieurs, serviront de point d'attache nécessaire à la fixation et à la tension de la peau sur le djembé. Essorée après 5 heures d'apnée en eau douce, la peau de chèvre est prête à être posée. Le rasage peut se faire soit avant la pose, sur une peau mouillée et détendue, soit après, sur une peau sèche et légèrement tendue. Sur une peau mouillée, tous les poils sont enlevés. Cette technique facilite l'évaporation de l'eau et limite les risques de pourrissement, particulièrement au niveau des fers. Il est très difficile de juger de la qualité acoustique d'une peau avant sa pose définitive. L'épaisseur, la couleur et les marques de blessure font partie des critères facilement décelables au premier regard. Le reste fait partie des secrets des grands musiciens. La peau est ensuite tendue par le jeu d'un tressage de cordes. Sous des climats tempérés, le choix de la corde est important. Une corde à fibres synthétiques pré-étirées sera beaucoup moins sensible aux variations d'humidité et assurera une meilleure stabilité à la tension. La peau mettra cependant plusieurs jours avant de prendre sa place définitive. Il sera nécessaire de renouveler cette opération de tension au moins une fois avant d'obtenir une bonne stabilité. Il faudra entre 3 semaines et 1 mois pour réaliser un djembé depuis la coupe de l'arbre jusqu'à l'instrument que voici. Pour un griot, le djembé n'est en aucun cas un assemblage de matières inertes. Fruit de la rencontre d'un végétal, le bois, d'un minéral, le fer et d'un animal, la peau, le djembé détient alors le pouvoir de parler dans les secrets du griot. Car si le rythme lui appartient, le son est l'affaire de ces esprits fantasques dont le griot respecte la volonté. Então vocês puderam ver aí que existe toda uma preparação, todo um roteiro específico, todo um manuseio, todo um conjunto de ferramentas para se chegar nessa construção. Essa forma de se fazer djembé, que apesar desse vídeo, já sei lá, um vídeo da década
de 80, já tem alguns anos, demonstra que essa prática, essa manufatura, foi passada de geração em geração, certo? Então isso significa que temos aí uma força de produção de conhecimento através da tradição oral, tá? Que é um elemento fortíssimo na educação, na lógica pedagógica da matriz africana, da cultura malinquê, que é essa mais específica a qual nós estamos falando, porque existem vários instrumentos percussivos, vários instrumentos de cordas, de sopro. Como eu sou percussionista, e estamos falando da pedagogia do djembe, estamos nos conectando com a cultura malinquê, a cultura musical malinquê. Então aí a gente já tem manufatura versus um processo de industrialização e tudo que isso acarreta, ou seja, se pode desdobrar conteúdos a depender da faixa etária que você esteja trabalhando, depender da turma que você esteja trabalhando. A gente pode desdobrar conteúdos a partir dessa relação manufatura versus a produção industrial, que também tem a indústria corre para fazer instrumentos como esse, claro, para comercializar, como ela sempre faz. Temos aí o aspecto cultural da transmissão oral, que são os saberes que foram sendo passados de geração em geração, até que esses africanos que foram mostrados aqui no vídeo souberam como fazer, qual árvore cortar, em qual momento, qual ferramenta utilizar. Temos aí o propósito, por que esse instrumento está sendo confeccionado dessa maneira, para, como a gente viu, né? Quando ele termina de fazer, ele vai lá tocar no meio da comunidade, para ser inserido naquela comunidade. Então tem um aspecto já cultural aí, que justamente as ideias contrárias que o colonialismo foi colocando na cabeça da gente, ao falar, tentar dizer para a gente que a produção intelectual africana ou do negro é inferior, que isso não é digno de de circular entre os saberes acadêmicos, que esse tipo de mercado ou esse tipo de produção não faz jus a uma cultura, e toda a gama de mentira que foram produzindo para colocar esses elementos que nós falamos aqui como inferior, tá? Para deixar isso de escanteio, não criar estratégia para que isso não entre nos espaços educacionais, na escola, por exemplo. Então, assim, esses elementos que nós falamos aqui já abrem diversas janelas para a gente construir conteúdos e ir desdobrando a nossa aula de música, o nosso curso, a nossa produção pedagógica a partir do djembe, certo? A partir de um instrumento percussivo da cultura malinquê que nos conecta com essas aprendizagens afro-referenciadas ou de matriz africana. Claro que estamos falando aqui apenas da cultura musical malinquê, então, ou seja, é um aspecto de todo o conjunto, porque a África é muito grande e eu também não tenho conhecimento para destrinchar toda essas minúcias dos outros instrumentos. E somente com o djembe nós temos aqui uma gama de possibilidades, uma gama de janelas abertas. Nós vamos falar nos outros vídeos dos elementos mais musicais, de que forma a gente pedagogizar, vamos dizer assim, esse aporte musical para as nossas aulas de música na escola. Isso, claro, se você está comprometido com essa pedagogia decolonial, uma educação antirracista que é tão importante, tão necessária para a construção de uma sociedade diferente da que está aí. Obviamente que ela tem os movimentos, a luta, as diversas pessoas que também fazem isso, têm ajudado para a produção dessa outra sociedade. Então, espero que vocês tenham gostado
Façam aqui os comentários, vamos ampliando, né, esse debate. E se inscrevam no canal para poder acompanhar os próximos vídeos acerca do djembe.